E alguns brincarem tanto. O Jonathan disse que foi a primeira vez, mas o Jonathan correu, jogou bola, entrou na piscina, jogou vôlei, fez de tudo. Eu nunca tinha visto isso também. Então esse compromisso, esse envolvimento lá, a gente agradece a todos os que estiveram. Nós queremos agradecer quem nos doou a chácara. A chácara foi nos dada gratuitamente pelo deputado Gerson Claro. Ele cedeu, nos doou o espaço da sua chácara, e aí todo o levantamento, todo o recurso que foi arrecadado ali no dia do piquenique vai ser destinado para a nossa reforma, o nosso projeto de reforma, e a gente agradece de todo o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Pedro, vou tentar fazer aqui o nosso acompanhamento, em vez do papel, usar o nosso celular. Vamos ver se dá certo, né? 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, o verso 2, é bem conhecido, creio que de todos, já esse texto, é um texto que a gente usa memorizado, como referência para a nossa devoção diária de estudo da palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, todos acharam? Quem achou diga amém. Amém. Isso. Quem não achou, está na nossa projeção, na versão, se não me engano, conforme a minha, diz assim: como crianças, eu vou ler o verso 1 e o verso 2, portanto abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Vou repetir agora só o verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco. Pai do céu, nós somos gratos por estarmos em Tua presença. Somos gratos por termos o privilégio de lermos a Tua palavra, termos o contato com ela, de por ela sermos acrescidos na nossa fé, no nosso conhecimento do Senhor, e porque ela também nos fortalece para a nossa vida diária de comunhão, de intimidade contigo. Agora pedimos que o Espírito do Senhor nos ajude a praticarmos todos os desafios que ela nos traz, inclusive da mensagem desta noite, e eu te peço isso em nome de Jesus, amém, amém. Nesses domingos eu quero pensar do mês de maio, embora a nossa ênfase, como o mês de maio, seja família, e nós lançamos o desafio para que todas as famílias fechem sua casa, traga todo mundo para celebrar a Deus, para participar do culto. Esse é o nosso desafio. Lá em casa não ficou ninguém, só deixa os dogs, os gatinhos, esses vocês não precisam trazer, deixem lá, mas todas as pessoas que estiverem na sua casa, convidem elas para que estejam conosco durante este mês de maio, participando e apresentando suas vidas diante do altar do Senhor. Vamos trazer nossa casa, nossa família para a presença de Deus. E nesses domingos eu quero pensar sobre um assunto que é simples, é fácil, não é difícil, mas é muito difícil vivenciarmos e praticar. E nós vamos começar hoje à noite a fazer esse desafio para que seja uma realidade, seja uma prática na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Nós queremos falar sobre disciplina espiritual. Há um livro escrito durante um dos mais antigos que eu conheço sobre isso, sobre disciplina espiritual. Outros autores colocam como a espiritualidade.
e aí a gente quer trazer esses temas, esses assuntos que são práticos da nossa vida, mas que nem sempre exercemos. Eu não vou dizer o nome, a não ser que ela dê um sinalzinho assim para mim, para dizer assim, pode falar o nome, pastor? Mas recentemente estive numa família compartilhando, a gente sempre compartilha dos desafios da igreja, dos desafios do reino de Deus, e ela perguntava para mim, dizendo com uma certa preocupação, pela ausência, pelo afastamento de algumas pessoas, assim, pastor, o que é preciso fazer para a gente não perder o primeiro amor? Pode falar, né, Marilene? Foi a Marilene, ela falou, o que é preciso fazer, pastor, para a gente não perder o primeiro amor? E a gente falando outra vez, num grupo do Tadel, falando sobre isso, e o Ademilson falou, pastor, impactou a minha vida, a resposta desse questionamento, o que é preciso fazer para a gente não perder o primeiro amor, para a gente não desanimar, para a gente não esfriar, para não ficar apático e perdendo o nosso entusiasmo na vida cristã. Então, hoje a gente pode responder um pouco disso, o que fazer para não perdermos o nosso primeiro amor, o nosso fervor espiritual. E eu posso dizer que é vida devocional. A vida devocional, a vida de um compromisso diário na presença do Senhor, de leitura da sua palavra, de oração, de busca diária da nossa intimidade e comunhão com o Senhor. Imagine que você tenha um carro e precise rodar com esse carro. Quanto mais você roda, mais você precisa colocar combustível. De vez em quando eu estou andando lá no meu carangozinho, quando eu penso que não acende uma luzinha amarela, eu digo, tenho que abastecer. Alguns aqui já devem ter ficado sem combustível na sua circulação diária, esqueceu de abastecer e parou. Certa vez eu fazendo uma viagem daquelas de antigamente que eu fazia, de 4, 5, 10 mil quilômetros rodando, resolvi sair daqui para o Maranhão, do Maranhão nós fomos até São Paulo, passando por todo o litoral nordestino. Mas quando eu cheguei em determinado estado, não tinha combustível num posto, foi numa época que estava a crise do combustível, passei num posto, não tinha, passei no próximo, não tinha, e aí no próximo eu não consegui chegar. Larissa era pequenininha e paramos no meio da estrada por falta de combustível. O que eu fiz? Fiquei no carro com a Laura e pus a Vívia de carona para ir comprar gasolina. Até hoje ela não me perdoou por causa disso, mas eu achei mais seguro mandá-la buscar gasolina do que ficar parada no meio de uma estrada, né, com uma criança pequena. Foi preferível eu ficar, e até que ela conseguiu trazer combustível para a gente chegar até o próximo posto onde tinha combustível. Rodar sem combustível não dá. Tem muita gente na sua vida cristã rodando no vermelho, e alguns rodando, não sei como, sem combustível. Esses na verdade não rodam, são empurrados por outros. É a vida daqueles que vivem pedindo, 6 oram por mim, é o crente 6 horas, 6 oram por mim, 6 oram por mim, 6 oram por mim. Quando você estiver nas suas orações, lembre-se de mim, lembre-se de mim, lembre-se de mim, ele esquece de orar. E ainda nem busca na palavra de Deus alguns recursos. Alguns até tentam achar que vão pegar no trampo, e aí de tanto trampo, funde o motor. É pior ainda. Então tem vida cristã que está exatamente nesta condição. Alguns autores interessantes trazem alguns pensamentos para nós, um deles é Spurgeon, e ele diz o seguinte: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida.
Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Por muitos e muitos momentos da nossa vida, nós achamos que tem tanta coisa urgente para fazer, que deixamos de fazer o que é importante. Eu já contei essa historinha, mas para aqueles que ainda não ouviram, há um livrinho de filosofia ensinado na base fundamental e às vezes no ensino médio, que ilustra a história do que é importante na nossa vida. É a história de um professor que na sala de aula, ensinando os seus alunos, ele pediu que os alunos fossem ao pátio da escola e enchessem aquele balde de pedras razoavelmente grandes. E eles trouxeram o balde cheio de pedra, e aí ele perguntou: está cheio, não cabe mais nada? Não cabe mais nada, professor. Ele disse assim: então volte ao pátio, e agora coloque bastante pedra pequena nesse balde, só que traga de volta. E eles foram, colocaram muitas pedrinhas pequenas dentro do balde, socaram, trouxeram para o professor. Ele disse: e agora, está cheio o balde? Ele disse: está cheio, cabe mais nada? Não cabe mais nada. Ele disse: então volte ao pátio e encha o balde de areia, e mexa o balde, sacuda e depois volte. E eles foram colocando areia, balançando o balde, colocando areia, balançando o balde, foram preenchendo os espaços das pedras com areia. Eles retornaram e ele disse: e agora, está cheio? Cabe mais alguma coisa? Agora não cabe mais nada, professor, está cheio. Então volte ao pátio e coloque água no balde. Aí eles voltaram ao pátio, foram enchendo de água, até que transbordou, voltou e trouxe ao professor e disse: agora está cheio, professor, agora não cabe mais nada. De fato não caberia mais nada, tudo que fosse colocar, transbordaria. Diz assim: assim é a nossa vida. As maiores são as mais importantes e devem ser colocadas primeiro. Se nós colocarmos as menos importantes na nossa vida, não vão caber as maiores, as principais. E se entendemos que Deus é o principal na nossa vida, nós vamos obedecer o que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. No nosso corre, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós nos esquecemos de que Deus é o mais importante na nossa vida. Deixamos Ele por último, esquecemos da nossa vida devocional, do nosso compromisso de oração, do nosso compromisso de estudo da sua palavra, e vamos para o urgente. E tem tanta coisa urgente, tem contas, tem compromissos, tem isso, tem aquilo, e aí é muito comum a gente encher a nossa agenda de muitos compromissos. Eu sou um desses. Há também um outro, John Stott, que disse o seguinte: de fato, o cristianismo é velho, cada vez mais velho, ano após ano. No entanto, ele é também novo, cada vez mais novo, manhã após manhã. Tudo que a gente aprende aqui é repetitivo, às vezes é cansativo, porque nós já conhecemos, nós já sabemos. Mas como nos diz a palavra do Senhor, ela se renova como graça, misericórdia de Deus, se renova sobre nós a cada manhã. Se nós buscamos o Senhor todos os dias há uma graça nova na nossa vida. Se nos debruçamos sobre a sua palavra, cada dia é uma palavra nova para o nosso coração. Se nos debruçamos numa vida de oração diária, há sempre um falar novo de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho é velho, e cada vez que você fizer aniversário como crente, ficará mais velho, mas nada se renovará na sua vida se você não tiver íntima comunhão com Deus diariamente. Amém? Vamos ver alguns exemplos no Velho Testamento de vida devocional. O primeiro deles é Gênesis capítulo 3, verso 8. Lá nós encontramos a referência de que Deus descia e ao fim do dia vinha conversar com Adão. Ou seja, havia uma relação de intimidade, havia um compromisso diário de Adão na sua agenda em saber que Deus naquele horário, naquele momento,
viria conversar com ele. Ele não assumia nenhum outro compromisso. Ele só se esqueceu desse compromisso com Deus após o pecado, quando ele foge da presença de Deus, e Deus precisa chamar Adão: Adão, Adão, onde você está? Adão havia se escondido da presença de Deus, mas isso significa dizer que é desejo de Deus ter uma intimidade conosco, ter uma conversa conosco, ter um relacionamento conosco, ter um estreitamento de intimidade conosco, não uma vez por semana, não uma vez por mês, mas todos os dias. Quanto privilégio temos perdido em não termos esse tempo diário com Deus. O quanto a gente tem perdido de ganhar por não termos esse tempo diário com o Senhor. Quem perdeu foi Adão depois. E se a gente fizer um comparativo, essa intimidade e essa conversa com Adão, ela também tinha um fator de prestação de contas. Porque quando Deus descia para falar com Adão, além da conversa, da intimidade, do bate-papo, era também para perguntar: o que você fez hoje, Adão? Como você fez, Adão? Você fez as tarefas que eu havia passado para que você fizesse? Ficou faltando alguma coisa? Havia uma prestação de conta de Deus com Adão. Às vezes a gente não quer prestar contas com Deus, dos nossos afazeres do dia, das nossas atividades, o que fizemos, como fizemos, por que fizemos, se deixamos de fazer, se fizemos errado, se precisamos ser corrigidos, se precisamos ser orientados. Isso diz respeito a uma prestação de contas. Então significa dizer que quando a gente senta para conversar com Deus, é dizer assim: Senhor, eu hoje planejei um monte de coisas, mas algumas não deram certo. E aí provavelmente Deus vai perguntar: mas por que não deu certo? O que você deixou de fazer ou o que você não deixou de fazer? Então isso significa que a nossa conversa com Deus não pode ser só aquela: obrigado Deus pela comida que o Senhor nos dá, amém. Senhor, eu estou saindo para o serviço, me acompanhe, nos abençoe, nos proteja, que seja um dia produtivo, amém. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, nos dê uma boa noite, nos guarde com os teus anjos, amém. Não pode ser só isso, é um diálogo, é uma conversa, é uma vida na vida, é a vida de Deus na nossa vida, e é a nossa vida com Deus, com uma relação de prestação de contas e de a gente conversar tudo o que está acontecendo com a nossa vida, inclusive tudo aquilo que nós estamos sentindo também. Essa intimidade com Adão se fez presente, ela se rompeu por causa do pecado. Aí o pecado afastou Adão de Deus e Adão fugiu da presença de Deus. Essa é uma das coisas que acontece na nossa vida. Muitas e muitas vezes nós perdemos o desejo da devocional porque sabemos que estamos errando com Deus, porque sabemos que estamos fazendo algumas coisas que desagradam ao Senhor, que estamos longe dos propósitos, e não queremos ser confrontados por Deus, não queremos nos encontrarmos com a sua palavra, ou até mesmo abrir o nosso coração para Deus, porque a gente já sabe que o Espírito de Deus vai falar com a gente, e a gente não quer deixar, a gente não quer abandonar, a gente não quer renunciar, a gente não quer mudar, a gente não quer, então é melhor deixar Deus longe disso, e a gente foge desse compromisso de vida devocional, por vezes por causa do pecado, por causa da vergonha de Deus, por causa do constrangimento. Deus já sabe o que eu fiz de certo ou de errado, Deus sabe, não tem como fugir disso, mas nós ficamos constrangidos pela santidade de Deus, pela soberania de Deus, pelo amor de Deus, e por isso nem sempre queremos estar nesse encontro diário com Ele. O pecado nos afasta de Deus. Se
quando Eva foi tentada e teve dúvidas sobre o que o diabo estava dizendo e que Deus havia dito, ela procurasse ouvir Deus antes, ela não teria comido da fruta do conhecimento do bem e do mal. Se ela tivesse tido um diálogo com Adão, e Adão tivesse tido um diálogo com ela e com Deus, eles não teriam comido da fruta. Isso a gente vai entender quando Jesus vai dizer que nós devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. A nossa conversa, a nossa vida devocional nos ajuda nesse processo também. Estava presente na vida de Enoque, se você abre Gênesis capítulo 5, verso 24, e Hebreus capítulo 11, verso 5, porque ele está na categoria dos heróis da fé. Enoque foi um homem que andou com Deus. O que significa andar com Deus? Significa ter intimidade com Deus, uma conversa íntima com Deus, colocar os seus propósitos, os seus desafios, os seus planos, os seus projetos, ter uma íntima relação com Deus, ao ponto de ser beneficiado, recompensado pelo não passar pela morte. Enoque, dos registros bíblicos, foi um daqueles que não morreu, nem ele, nem Elias. E a dúvida sobre Moisés, porque nunca foi encontrado o seu corpo, e ainda bem que não encontraram, senão seria adorado, né, como outros. Mas aqui a descrição de que ele foi beneficiado pela vida eterna, porque ele foi alguém que andou com Deus, tão intimamente, tão conectadamente, que não morreu. Isso é um privilégio, de andarmos numa intimidade com Deus, e alguém diz assim, essa é uma mulher que anda com Deus, este é um homem que anda com Deus. Elias foi um destes personagens que foi reconhecido, ali está um homem de Deus. Eliseu e outros profetas e outros mais do contexto. Não dá para a gente citar todos os personagens do Velho Testamento, mas ele estava presente na ideia do próprio maná. Quando o povo, depois de 2 meses peregrinando pelo deserto, sentiu fome e reclamou porque não tinham o que comer, e aí Deus disse, eu vou fazer chover dos céus comida, pão que vai descer dos céus, que era o maná, e vocês todos os dias devem buscar a porção para o seu dia, e comer. Só no sábado eles deveriam pegar uma porção dobrada. Tem gente que acha que dá para guardar o pão diário, né? Não, eu me alimentei domingo, a mensagem foi boa, eu fico a semana toda sem orar, eu fico a semana toda sem ler a Bíblia, e se eu fico 15 dias sem vir na igreja, 15 dias, não dá, não tem jeito. Se eles guardassem esse pão por mais de um dia, ele apodreceria, ficaria fedido. O que você comeu hoje pode não servir para o seu dia de amanhã. Deus quer nos alimentar diariamente. Jesus, num discurso mais duro, disse, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não é digno de mim. Essa experiência de se alimentar, de viver dos valores e dos princípios ensinados por Cristo Jesus. Há um outro personagem, que seria a vida dos profetas, mais representada aqui pela vida de Daniel, que vai representar boa parte da população judia, ou hebreia daquela época. Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, e não era uma oração pequena, porque os seus inimigos ficaram observando, e viam que ele gastava tempo 3 vezes se curvando diante de Deus. Daí vem a prática de algumas religiões atuais, né, que se dirigem a uma determinada região, para se curvar, para pedir a Deus, no caso não a Deus, mas a Maomé, mas os judeus se dirigiam a Jerusalém, se curvavam em direção a Jerusalém, para orarem e pedirem a Deus. Então ele orava 3 vezes ao dia.
Se fôssemos calcular o nosso dízimo do tempo, nós teríamos que ter um tempo com Deus de pelo menos 2 horas e 40 minutos. Mas se gastarmos 1 hora por dia numa vida devocional, já fará muita diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida da igreja. 1 hora só por dia que a gente dedique desta vida devocional. Ele era um homem que fez diferença na sua nação, fez diferença no seu tempo, porque tinha o seu compromisso devocional. Estava presente na vida dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Ageu, todos estes foram homens que se debruçavam diante da presença do Senhor, clamavam e suplicavam pela misericórdia de Deus. Vamos ver exemplos no Novo Testamento, e o primeiro deles, não tem como fugir, é o próprio Senhor Jesus. Jesus era Deus, estava condicionado à forma humana, limitado à forma humana, mesmo que sem pecado, e detentor de todos os atributos divinos, mas não usando eles, e se condicionando, se submetendo, se humilhando à condição de homem, como segunda pessoa da Trindade. Mas Jesus não desprezava o seu relacionamento com o Pai, não desprezava os seus momentos de intimidade com Deus. Nós temos os registros, e aí deixe-me citar alguns para que vocês possam acompanhar. Marcos capítulo 1 verso 35, Lucas capítulo 5 verso 16, capítulo 6 de Lucas do verso 12 ao verso 13, e depois por último Mateus 26 de 36 a 46. Jesus teve momentos em que ele precisou deixar os seus discípulos e ficar a sós com Deus, passar a noite orando em comunhão com Deus. No seu último momento de intimidade com Deus, antes da cruz, no monte Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, ele convidou os discípulos para estarem com ele, e disse: venham vigiar comigo, venham orar comigo. Eles não aguentaram, passaram uma vigília, parece a vigília do Tarumã. Eu convido a igreja para orar, mas aí no final fica eu, pastor Geis, pastor Rodrigo, pastor Wilson, aí ficam os 3 pastores, porque se for os 3 pastores, aí fica feio, né? Então fica a gente aqui, o resto não aguenta, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Jesus pediu os discípulos para permanecerem com ele em oração, mas chegou uma hora que eles dormiram, e aí Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para não cair em tentação. Esse é um dos propósitos da nossa vida devocional, para não cairmos em tentação. Jesus estava em plena comunhão e constantemente em oração, e na sua vida devocional também no conhecimento da palavra. Até porque vocês se lembram que com 12 anos, ele já estava entre os doutores discutindo a lei, discutindo as escrituras, debatendo as escrituras. Na minha época de junior e de adolescente, a gente tinha um desafio mesmo de ler a Bíblia. Pregou aqui um pastor, na época um dos meus amigos, pastor Oséias, talvez alguns se lembram dele. Com 12 anos ele havia lido a Bíblia 12 vezes, eu não sei quantas vezes ele já leu, eu também não sei contar quantas vezes eu já li. Eu gosto de ler por livro, e cada vez que eu leio um livro, eu leio de 5 a 7 vezes, repetidamente aquele livro. Então, passa aí de uns tantos, e tem hora que eu tento ler de novo o texto, porque eu me esqueci o que dizia o texto. Então, Pedro já leu mais 20, 30 vezes, o pastor Pedro, e ainda não sabe citar a Bíblia toda de cor e salteada ainda, né, Pedro? Então, mas o desafio de estudar, de se debruçar,
sobre a palavra de Deus é uma constância. Então, Jesus, além de viver uma vida de oração, também vivia uma vida de conhecimento das Escrituras. Foi assim que ele combateu a tentação no deserto, quando o diabo usou a própria Escritura para tentá-lo, e ele usou a Escritura para combater o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão nós vivemos. Se nós corremos o dia inteiro atrás de pão material, para não passarmos fome, devemos também correr atrás do pão espiritual, para não morrermos de sequidão espiritual. Já dizia Hernandes Dias Lopes, nosso pregador moderno, dizendo que o analfabetismo bíblico tem causado males terríveis à igreja e ao evangelho nos últimos dias. Nós vivemos um desconhecimento bíblico inimaginável. Um povo que se diz cristão e evangélico, mas que não conhece a base daquilo que ele prega ou daquilo que é anunciado a ele, a não ser pelas mensagens do domingo. Precisamos voltar a ser bereanos. Os discípulos, não há mais referências bíblicas sobre oração, nem mesmo nos evangelhos, tanto quanto há no livro de Atos. Atos é o livro que mais se fala sobre oração, sobre orar, sobre o compromisso dos discípulos de estarem em vida na presença de Deus. A história da igreja diz que Tiago, irmão de Jesus, tinha joelhos de camelo. De tanto orar, criou calo em seus joelhos. A gente conhece na história da vida da igreja, pastores e líderes e missionários, que de fato tinham uma vida de oração. Eu vivi com alguns desses. Aqui no estado nós tínhamos o pastor Nelson, um velhinho, que conhecia a palavra de cor e salteado. Ele era capaz de recitar um capítulo inteiro da Bíblia, em suas pregações, e fazia questão de memorizar os textos bíblicos. Esses dias atrás eu mandei para nossos alunos da escola bíblica dominical, um pastor bem idoso, falando a genealogia bíblica desde Gênesis até Jesus. Eu digo, esse era um desafio que eu ainda não tinha visto, mas ele citando toda a genealogia, citando exatamente isso, para demonstrar o quanto ele conhecia as Escrituras. Irmãos, vida devocional nos leva a esse compromisso de sede da palavra de Deus, de sede de intimidade com Deus em oração, amém? Nós somos convidados a viver uma vida devocional. Primeiro, porque precisamos de vida devocional para nos alimentar de Jesus. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu dos céus. Se nós não nos alimentamos dEle, se não nos alimentamos da sua palavra, como vamos ter vida espiritual saudável? Eu sei que você corre para jogar o vôlei, corre para jogar o futebol, para fazer o jiu-jitsu, mas tem que estar bem alimentado, não tem? Senão na primeira rodada, roda tudo na cabeça também. Se a gente não tiver alimentado espiritualmente de Jesus, na primeira rodada com o inimigo, na primeira prova que a gente passa, a gente se perde, a gente perece. Precisamos de uma vida devocional para vigiar e orar e não cair em tentação. Se você não tem vida devocional diária, você fica vulnerável a todos os ataques do diabo, você fica vulnerável a todas as ciladas do inimigo, a todas as influências deste mundo que jaz no maligno, fica vulnerável a todas as tentações dos seus desejos e vontades. Nossa carne prevalece, porque o nosso espírito está fraco.
Então precisamos dessa vida devocional para isso. Precisamos de vida devocional para manter comunhão. Não existe comunhão com Deus sem vida devocional diária. Pode haver vida religiosa, pode haver vida dominical, pode haver tudo mais, menos vida de comunhão e de intimidade com Deus sem vida devocional. Você pode estar caindo na armadilha de ser uma pessoa religiosa, que frequenta uma denominação ou uma igreja, mas não tem nenhum propósito de vida, de compromisso, de intimidade, de conhecimento de Deus e de aplicar a vontade de Deus à sua vida. Precisamos de vida devocional para alinhar nossa vontade à vontade de Deus, e queremos falar isso mais quando falarmos sobre jejum. Precisamos de vida devocional para alimentar o primeiro amor, aquele primeiro amor que veio quando você conheceu a Jesus, que você tinha fome e sede para conhecer. Ele não se perde se você continua na presença dele, tendo uma vida diária de estudo da sua palavra, de oração, de intimidade com Deus, não uma coisa rápida, não uma coisa corriqueira, mas um tempo reservado para conversa, para devocional, para intimidade com Deus. Precisamos de vida devocional para deixar o desânimo, a preguiça espiritual e para cumprirmos a missão. Sem vida devocional você vai ter preguiça espiritual, não vai ter nenhuma vontade de fazer nada no reino de Deus, e o reino de Deus é muito mais do que a igreja. Às vezes até nos enchemos de atividades na igreja, achando que isso vai alimentar a nossa vida espiritual. Pelo contrário, vai ser uma lata vazia fazendo barulho, porque não tem nada dentro. Uma vida devocional é que torna você cheio do Espírito, e habilitará você a fazer as coisas na casa de Deus, e aí vai ter significado, tanto para você, quanto para quem recebe. Senão é só barulho, é só evento, e evento, passa, não permanece, e não produz frutos que permanecem. Então, você tem tido uma vida devocional diária? Isso é muito simples, mas é difícil, porque é mais fácil a gente vir num domingo e querer ser cheio de uma vez só. Mas se você tiver vida devocional diária, o culto vai ser diferente para você, e vai ser diferente para quem estiver do seu lado. Mas se ninguém aqui tiver vida devocional, vai ser só barulho, vai ser só barulho. E eu me desafio ao mesmo compromisso de vocês. Lewis dizia o seguinte: todo cristão concordaria que a saúde espiritual de um homem é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Repito, todo cristão concordaria que a saúde espiritual de um homem é exatamente proporcional ao seu amor a Deus. E qual que é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as, de todo o teu, com todas as tuas forças, com toda a nossa mente, com toda a nossa razão, com toda a nossa intencionalidade, com toda a nossa força, com toda a nossa devoção, com toda a nossa entrega. Isso é amar a Deus. Ele ainda dizia o seguinte: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar, e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Por fim, nosso desafio para a gente concluir esta devocional de hoje e irmos para a ceia do Senhor.
Nosso desafio para este mês é a gente começar a ter uma vida devocional. Nada é fácil, tudo vai concorrer no seu dia e no seu tempo para você não ter esse tempo devocional. Na expressão dos salmistas, eles buscavam a Deus de madrugada, logo cedo. Há outros que buscavam no meio da noite, outros que buscavam no fim do dia, no início da noite. No Novo Testamento, no livro de Atos, a gente tem registro de oração de madrugada, tem registro de oração no meio da manhã, no meio da tarde, ao meio-dia, à noite, a noite inteira. O horário, poderíamos dizer assim, bom seria que fizéssemos isso na primeira hora do dia, no primeiro momento do dia, mas talvez alguém aí durma muito tarde, tem a sua vida encerrando à meia-noite ou às 11 horas, mas pode fazer isso no final do dia. O importante é que você tenha o seu tempo devocional, o seu tempo com Deus. Se vai ser no início, e você está apresentando as primícias ao Senhor, as primeiras horas do seu dia ao Senhor, nesse tempo de prioridade de Deus, amém. Se você pode levantar às 5, levantar às 6 e tiver a 1 hora devocional, lendo as Escrituras, não fique lendo um livro, outra hora outro, escolha um livro, escolha ele, termine aquele livro lendo, meditando, refletindo sobre ele, e depois vá para outro. Faça os desafios e propósitos de oração para a sua vida. Se você não sabe orar, seja esse um desafio a apresentar diante de Deus. Me ensine a orar e gaste tempo nessa conversa com Deus, mas comece. E o meu desafio para nós é que nesse mês de maio a gente faça isso todos os dias para criar o hábito. Se você não fizer isso repetidamente, pelo menos durante 7 ou 15 vezes seguidas, não se tornará um hábito na sua vida. Mas se você fizer isso repetidamente, vai se tornar um hábito. O dia que você não fizer, você vai sentir falta. O dia que eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. Sou viciado em café, confesso. É preciso ser viciado em Deus, ao ponto de que se eu não tiver a minha devocional, fique faltando uma coisa na minha vida, e eu tenho até dor de cabeça, dor de consciência, diz assim, não tive hoje minha vida devocional, não tirei meu tempo com Deus, não vou dormir sem fazer isso. Então, todos os dias, vamos fazer esse compromisso com Deus? Quem assume esse compromisso, a partir de hoje, e eu quero, já que é o culto dos homens, a começar com os homens, eles assumirem o compromisso de terem vida devocional, de assumirem o compromisso de ler a Bíblia e orar todos os dias, amém, homens? Amém. Levanta a mão todos os homens que estão assumindo o compromisso, amém. Hoje é dia de assumir compromisso, né, Vini? Levantou, Vini? Isso aí, Vini, fica de fora não. Mas eu vou lançar mais um desafio, e esse podem ser para as mulheres, porque de repente o seu esposo não é crente, ou ele vai se esquecer, e você vai lembrar dele desse compromisso, e as mulheres, espera aí, deixa eu assumir o compromisso dos homens, das mulheres também, né? Quais as mulheres que vão assumir o compromisso de fazer a sua devocional diária também hoje aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer, vocês vão ver como o mês de maio vai ser diferente para você, na sua intimidade com Deus, e vai ser diferente no culto, vocês vão perceber a diferença. Agora, o outro desafio, é que você faça o devocional com a esposa, ou com a família toda, com os filhos. Se você tem seus filhos pequenos, você ter um tempo com eles, de leitura bíblica e de oração. Se seu marido esquecer, você lembra dele. Se ele não é crente, você convida ele antes de dormir, vamos ler um texto da Bíblia, e vamos orar. Ele diz assim, não quero não, mas você lê, sozinha, lê em voz alta, e ora, deixa ele do lado, não tem problema, mas faça, isso vai fazer também
diferença na vida dele. Quem aceita o desafio de todos os dias ter um tempo, e não vai dizer assim, pastor, não tem nenhum tempo. Tem um tempo, escolha um tempo, faça tempo, as coisas mais importantes, em detrimento das mais urgentes. Quem assume o compromisso de fazer, eu já fiz esse compromisso hoje com minha esposa, eu disse, eu vou pregar isso hoje, e além da nossa vida devocional diária, agora a gente vai ter que não esquecer todos os dias de ler a Bíblia juntos e orarmos juntos. Então quem assume esse compromisso hoje, de também fazer devocional com a família, diminuiu? Que negócio é esse? Coragem, gente. Quem assume o compromisso de ler a Bíblia e orar com a sua família, de ter um tempo, fique em pé. Aí você pode dizer, pastor, eu sou só uma criança, um filho, meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Convida eles. Papai, eu queria ler um texto da Bíblia hoje com o senhor e queria orar com vocês. Não foi assim, William, que você começou lá? É. Então, hoje o Eudmiro está desafiando os homens a fazerem isso. Então vamos todos nos colocar em pé e assumindo esse compromisso, no mês de maio, de termos vida devocional, pessoalmente, familiarmente, nós vamos perceber a diferença na nossa vida, vamos perceber a diferença na nossa casa. As batalhas virão, os desafios virão, os obstáculos virão, mas se lembrem, esse compromisso com Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, né? Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual, para que por eles vocês cresçam na salvação, se desenvolvam espiritualmente como pessoa, como família, e coletivamente faremos isto como igreja. Vamos orar nesse compromisso com Deus, que Ele nos ajude a não nos esquecermos. Eu não vou deixar vocês se esquecerem, porque semana que vem a gente fala sobre jejum, que também faz parte da disciplina espiritual. Oremos. Pai do céu, nos apresentamos agora diante do Senhor individualmente, como filhos amados do Senhor que têm um compromisso, porque fomos alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fomos alcançados pela Tua palavra e agora queremos que ela prevaleça sobre a nossa vida, ela prevaleça sobre nossos desejos, ela prevaleça sobre este mundo, ela prevaleça, ó Deus, sobre todas as coisas na nossa vida. E aí nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para nos fortalecer, para nos dar todo o ânimo, toda a coragem, todo o entusiasmo necessário, para não nos esquecermos deste compromisso que temos com o Senhor, de nos alimentarmos do Senhor, de vivermos a palavra do Senhor dia a dia, crescermos diariamente. Deus, queremos fazer isso como famílias também, e queremos crescer como famílias, e queremos crescer como igreja do Senhor, ser uma igreja que realmente está cheia da Tua presença, que se alimenta da Tua presença, e que nos momentos de celebrações fique evidente a Tua presença na nossa vida, e o nosso espírito de louvor e gratidão. Oramos pedindo assim, em nome de Jesus, amém, amém, Deus, amém. Então, nossa equipe de homens, cheguem aqui. Tem mais algum momento? Isso, então os irmãos podem tomar os seus assentos, teremos uma participação, e aí depois seguiremos para o momento da ceia do Senhor.